Olá, eu sou Janine Almeida, consultora de imagem e de gestão pessoal. Estamos aqui para a estreia de uma nova temporada. Dessa vez nós vamos falar de outro assunto que também tem a ver com responsabilidade social. Nós vamos falar sobre inclusão e capacitismo. Vocês sabem o que é isso? Já já nós vamos falar sobre isso. Roda a vinheta, diretor. Estar com a gente aqui conversando sobre esse tema tão importante, eu trouxe um dado muito marcante. De acordo com o IBGE, 6,2% da população brasileira tem alguma deficiência. E será que o nosso país está preparado para isso, para essa população gigantesca que existe? Bom, eu trouxe aqui quem entende do assunto para conversar com a gente. Oi, Dani. Daniele Marinho é fono e vai se apresentar. Oi, Dani. Olá, Janine, tudo bem? Eu sou Daniele Marim, sou fonoaudióloga, especialista em neuropediatria e trabalho com crianças atípicas. A gente trabalha com diversas síndromes, né? E com o intuito de ajudar essas pessoas a terem uma vida mais leve. E a Dani também trabalha com adolescentes, né, Dani? Que você falou Exato. criança, mas adolescentes também. Exatamente. E como sempre aqui no nosso programa, a gente tem sempre uma personagem, que no caso foi a Dani, que levantou essa questão e trouxe para a gente discutir. Aqui não é discutir, né? Informar as pessoas. E a gente tem também uma comentarista. E para isso eu trouxe a psicopedagoga Marta Beyer. Oi, Marta! Se apresenta aí para a gente. Oi, Janine, boa noite. Oi, Dani. Boa noite. Então, eu sou pedagoga, psicopedagoga, clínica e escolar. Trabalho com pessoas com deficiência desde que eu me entendo por gente, né? Eu comecei como professora, depois fui coordenadora em escola, trabalhei em escola inclusiva e fazendo inclusão em escolas ditas normais, né? E aí depois, como eu vi que os meus alunos foram crescendo, eu resolvi ir para o mercado de trabalho estudar administração. E aí eu fiz mestrado em administração de empresas e com foco em inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. É isso. Muito importante esse tema, gente, porque, inclusive, eu estava uma vez até conversando com a Dani, né, e ela trabalhando com criança e adolescente, e a gente fez até uma live no Instagram, e a gente entrevistou umas mães de pessoas inclusivas, né? E uma dessas mães, ela falou assim, as pessoas não se lembram que as crianças e os adolescentes crescem e viram adultos inclusivos também, né? E a filha dela já tem 28 anos, então ela levantou essa questão. E nós vamos falar disso tudo aqui também. E vocês participem com a gente aí no chat, pode mandar perguntas, sugestão, dar as suas opiniões, nós estamos super abertos aqui, tá bom? E vamos aos temas de hoje. Bom, o nosso primeiro tema é inclusão e incluídos. Qual é a diferença? E o nosso segundo tema, a diferença nos inferioriza? E o terceiro tema, estrutura escolar e adaptabilidade. E o quarto e último tema de hoje, o que é capacitismo? Então vamos lá, gente. Vamos começar aqui no nosso primeiro tema, né? Inclusão e incluídos. Qual é a diferença? Assisti a um programa da TV Escola, e era um programa até da TV Argentina. E eles apresentavam uma jornalista de bancada com deficiência visual no seu ambiente de trabalho. E o programa, qual ela apresentava, ela falava sobre cidades adaptadas. Ninguém melhor que ela para falar sobre isso, né? Uma pessoa que não enxerga e precisa de uma cidade adaptada. Mas, quando ela foi apresentada
para a equipe da TV, causou uma estranheza a todos, porque ela era uma deficiente visual, né? Apesar da gente saber que ela está muito bem colocada para falar do assunto que ela estaria falando. Então, assim, como repórter cega, né? Como que ela iria se comportar em frente às câmeras? Esse foi a dificuldade dos amigos dela da equipe de trabalho. Então, ou seja, a TV, a empresa, fez a inclusão, mas daí a ela se sentir incluída nessa equipe, né? As pessoas lidarem com ela de uma forma como lidava com qualquer um dentro daquela equipe, é uma outra história, né? Bom, Dani, como você acredita que o trabalho da fonoaudiologia pode ser importante nesses casos? Então, Janine, hoje em dia as empresas fazem a inclusão, mas por uma força de lei, né? Elas são obrigadas a ter um número X de vagas destinadas a pessoas com deficiência. E aí elas acabam esquecendo, e que é um ponto muito importante, de preparar as outras pessoas que trabalham ali para receber essas pessoas com deficiência, com algum tipo de deficiência, né? Então, como fonoaudióloga, além da gente ajudar o profissional que tem alguma deficiência a se adaptar àquele ambiente para desempenhar as suas funções, a gente pode ajudar também a equipe em como lidar com essas pessoas, porque não é comum no nosso dia a dia, no nosso ambiente de trabalho, no ambiente de trabalho corporativo, não é muito comum você encontrar com pessoas com deficiências, hoje muito mais do que há 10 anos atrás, por exemplo. Então, as pessoas não estão preparadas. Como no caso da repórter. Garanto que a primeira pergunta de todo mundo foi como que ela, como repórter, pode ser cega, né? Como é que ela vai se portar diante das câmeras? Existe todo um trabalho da fonoaudiologia que pode ajudar ela nessa questão de se portar diante das câmeras, e existe esse trabalho das pessoas assim, como que a gente vai receber e fazer com que ela se sinta incluída na equipe, né? Porque esse é o grande lance. É a pessoa saber que está ali e que todo mundo está apoiando e respeitando aquela pessoa como profissional. E não com pena, porque é uma pessoa com deficiência e está ali trabalhando, coitada, ela deveria estar em casa. Então, a gente tem que parar e pensar que todo mundo tem as suas capacidades. E ela estudou, a repórter estudou para isso, fez uma faculdade, estudou para isso, então ela tinha capacidade técnica de desempenhar aquela função. E a gente tem que entender isso, entender que uma deficiência não diminui ninguém. Uma deficiência não quer dizer que ela é menos capacitada que o outro profissional que está ali do lado. É verdade. Eu achei interessante, né, que ela fala depois, no final do programa, que a mãe, os 3 primeiros dias, a mãe dela foi levá-la lá. Mas depois ela não quis mais a mãe, ela quis ir sozinha. Ela já sabia o caminho, ela já sabia o que ela ia fazer lá. E também no final do programa, os amigos da equipe falam assim que quando ela chegou realmente causou estranheza, mas que depois ela estava totalmente inserida, incluída em todos os eventos que se fazia, aniversário, festa, enfim, que ela era uma parte importante desse grupo de amigos, né? Ela foi incluída no final. Bom, Exatamente, a Marta. gente tem que, só mais uma coisa, a gente tem que pensar que é um ser humano e não ver uma deficiência. A gente tem que ver que é um ser humano que está ali e que pode fazer parte do nosso círculo de amigos, do nosso círculo de trabalho, de qualquer ambiente. É igual, né? É igual, eu acho. Exatamente. Marta, Exatamente. enquanto psicopedagoga e mestre em administração de empresas, como você vê a inclusão no ambiente corporativo? Bom, então, né, a Dani já colocou tanta coisa de uma maneira tão bacana, eu vou tentar não repetir, né, mas aproveitar bastante do que ela falou, né? Então, assim, como a gente sabe, no Brasil, o Brasil escolheu incluir as pessoas com deficiência nas empresas através de uma lei, né, que a gente chama Lei de Cotas. E essa foi uma lei de 91. Só que ela levou praticamente
20 anos para ela começar a ser fiscalizada e cobrada. Então, você vê que realmente hoje a gente encontra pessoas com deficiência nas empresas, infelizmente, por conta da lei. Né? Toda empresa com mais de 100 funcionários tem que ter 2% de vagas direcionadas para pessoas com deficiência. Essa é a cota. E agora, aí não basta isso, né? Não basta só a empresa querer cumprir a cota. Ela precisa realmente garantir que essa pessoa vá entrar e vai ter uma trilha profissional, vai ser um profissional satisfeito, vai ser um colaborador dentro da empresa. Quando a gente fala em acessibilidade, muitas vezes a gente pensa só em rampa, na parte física, na tecnologia assistiva, né? Mas a gente tem que lembrar que não é só o equipamento. Mais do que qualquer outra coisa, o capital humano que a gente sabe que hoje faz a empresa crescer, faz a empresa produzir, né? É importante, é um agregador fundamental para o desenvolvimento da empresa. A gente sabe que os relacionamentos precisam também ter essa acessibilidade. As pessoas precisam abraçar realmente aquele colega de trabalho que é uma pessoa que tem uma deficiência. A gente sabe que quando a gente não conhece alguma coisa, a gente fica com muito medo, né, de errar. Todo mundo tem medo de errar. Então, chega um colega de equipe, né, um colega do setor com algum tipo de deficiência e as pessoas ficam com muitos milímetros de errar. A melhor coisa que se tem a fazer é se aproximar, né, como se aproximaria de qualquer outro colega de trabalho, dizer: oi, eu sou fulano de tal, se apresentar. O que você precisar de mim, eu estou aqui. Né? Porque tanto você oferecer muita ajuda, quanto você não se aproximar e não acolher aquela pessoa que está chegando, vai prejudicar. Né? Então, às vezes, você diz: mas eu tenho medo de oferecer ajuda e ele achar que eu estou querendo fazer por ele. Enfim, tudo é diálogo. Tudo é diálogo, tudo é essa aproximação entre as pessoas. Né? E quando a gente pensa, né, Marta, que assim, até as pessoas também que não têm deficiência, elas também têm essa dificuldade no relacionamento quando elas não são bem-vindas em qualquer lugar, né? Quando elas não são acolhidas. Então, é como se fosse qualquer pessoa. Não é exatamente por causa da deficiência, é porque a gente precisa, o ser humano tem necessidade de ser acolhido, de ser bem-vindo onde ele está, né? E que você falou muito bem, o novo sempre assusta, né? E o novo pode ser novo para qualquer pessoa que esteja iniciando em um novo trabalho, em um novo ciclo de amigos, enfim, é para todo mundo, né? Vamos agora ao nosso segundo tema de hoje. A diferença nos inferioriza? Sabemos que somos todos diferentes, o que é uma benção, né, gente? Graças a Deus. Imaginou todo mundo igual? Né? Um bando de robozinho, né? Porém, algumas questões de diferenças físicas, sendo mais clara, né? Quando se trata de uma deficiência, a diferença parece aumentar gritantemente. E fomos acostumados a enxergar assim. Como a Marta disse também, né, Marta? A lei das cotas veio em 2001, só 20 anos depois. Então, nós estamos aprendendo a enxergar diferente ainda, né? E isso vem mudando. E eu me lembro, quando eu era criança, não se falava na escola em fono, em psicóloga, não tinha psicopedagoga, muito menos. Os problemas, eles eram desconhecidos até pelas professoras. As professoras não conheciam. Então, as crianças viam isso de uma forma assustadora. Existe isso? Né? Ninguém sabia. Né? Tudo era muito velado, era tabu. Eu conheço casos
ruins até, da minha infância, de uma mãe que tinha 2 filhos mais velhos muito bonitos e a terceira filha, ela veio com uma deficiência e a mãe escondia essa filha. Então, assim, naquela época, hoje em dia não, hoje em dia está muito diferente, mas ainda temos muito que caminhar, né? Muito. Então, assim, será que a escola já está abraçando todo mundo sem inferiorizar ninguém? O que você acha disso, Dani? Então, as escolas estão, a meu ver, elas estão abraçando mais até do que elas poderiam. Por quê? Pelo mesmo motivo das empresas, assim, elas precisam incluir as crianças e muitas vezes não estão preparadas para isso. Não só na questão física, né? Mas na questão de professores capacitados, professores para conhecer, que conheçam o desenvolvimento infantil, por exemplo, que conheçam os estágios de desenvolvimento humano, para poder saber lidar, oferecer mediador, normalmente a família que tem que procurar, né? Nas escolas públicas não, a escola já tem até, muitas vezes tem até mediador, mas nas particulares a família tem que levar o mediador, então não existe ainda esse suporte, essa integração, porque acho que para receber essas crianças tem que haver uma integração muito maior de escola e família, né? Existe uma pressão da família de que a criança seja encaixada numa turma que seja de acordo com a idade dela, mas será que intelectualmente ela pode estar nessa turma, né? E aí, quando a escola particular, muitas vezes você vê um esforço para que esteja e esse esforço pode ser ruim para ela. É melhor você passar pelos estágios e começar e engatinhando, e aprendendo, e evoluindo para chegar naquela série, naquela determinada série, que às vezes você vai estar atrasado, mas você vai chegar intelectualmente preparado para isso, né? Então, assim, as escolas elas estão abraçando porque tem que abraçar, mas eu acho que ainda falta muito preparo, não só dos profissionais, mas de todo o ambiente para lidar com essas crianças e preparar as outras crianças e os outros adolescentes que estão ali. Digo mais crianças, porque os adolescentes tendem a se juntar mais fácil, né? Fazer uma amizade mais fácil, mas as crianças para receber essas pessoas e entender que são pessoas, são seres humanos e não diferenciar, né? Não fazer essa diferença, porque você ainda vê assim, a criança olhando de uma forma diferente, porque vem ainda de uma questão familiar, a sociedade, de uma maneira geral, ainda vê as pessoas com deficiência de uma maneira diferente, não vê um ser humano, né? Então a gente tem que preparar essas crianças para ver como um ser humano e que está ali para aprender como ela. Eu acho interessante isso tudo, né? Eu fui professora durante muitos anos, antes de ser consultora e de trabalhar com gestão de pessoas. E na escola que eu trabalhei, que a Marta também trabalhou, né, Marta? A gente se conheceu lá. Tinha um trabalho de inclusão muito bacana, que inclusive a Marta deu o start lá, né, nesse trabalho. E as crianças, elas tinham muito carinho quando recebiam algum amigo especial. Eles tratavam normal como qualquer outro amigo. E eu acho muito importante a escola fazer esse trabalho, né, da inclusão, trazer a inclusão tanto para o espaço físico, né, quanto para a equipe de funcionários, professores e para os alunos. Todos devem estar envolvidos nessa inclusão, né? Marta, você já atua com psicopedagogia clínica e escolar. Acha que ainda temos um grande caminho a percorrer? Acredita que um dia não haverá diferenças, todos serão tratados como iguais? A gente ainda tem um caminho muito grande a percorrer, né? E assim, não só, veja bem, a gente, com as pessoas com deficiência, a deficiência está ali, à mostra. E aí, se a gente pensar, por exemplo, numa pizza,
e dividir essa pizza, a gente tem, por exemplo, uma pessoa, ela é carinhosa, ela gosta de dançar, vamos pensar num adolescente, gosta de dançar, gosta de música, gosta de jogar futebol, não gosta de estudar, gosta, né, é um pouco turrão e tem uma deficiência física. Entende? A deficiência tem que ser uma característica dividida com as outras, né? Nem toda criança que tem uma síndrome de Down, ela gosta de dançar. O que acontece é que as pessoas estão acostumadas a padronizar, principalmente nós profissionais, né? Desde que a área médica começou a catalogar algumas síndromes, muitas vezes até as pessoas não são tratadas pelo nome, são tratadas pelas síndromes, né? E na sociedade, quantas e quantas vezes as pessoas ganham os apelidos? Aí alguém que tem uma hemiplegia, né, uma paralisia no braço, é a mãozinha. O outro é o ceguinho. O outro... Então, é como se a gente colocasse codinomes e aumentasse uma dificuldade da pessoa. Mas isso não acontece só com as pessoas com deficiência. Como a gente sofre nas escolas para combater o bullying. Né? E aí a gente ainda recebe os pais dizendo assim, na minha época, todo mundo brincava um com o outro e não tinha isso. E eu sempre digo, pai, mãe, graças a Deus que nós evoluímos. Porque para quem faz a piada, para quem bota o apelido, né? Para quem mexe com o outro, pode ser muito engraçado, mas para quem recebe, não é. Né? Então, a gente tem que combater esse preconceito e essa mania que a gente tem de diminuir o outro em todas as situações. E você sabe que não é só na escola, é na empresa, é no prédio. Então, as pessoas com deficiência, elas são mais suscetíveis a esse preconceito, e essa questão de serem diminuídas, porque a dificuldade está mais aparente. E o que a gente tem que fazer é diminuir e olhar, ter um olhar positivo, né? Um olhar de todo mundo tem defeito, todo mundo tem o seu ponto, seu calcanhar de Aquiles. Mas para a gente conviver bem em sociedade, a gente precisa realmente aceitar o outro, apesar das dificuldades, porque todos eu lembro ainda, quando eu trabalhava nessa escola, eu dava aula de musicalização infantil, que era iniciação rítmica, expressão corporal, e eu fui convidada para participar de um curso com 2 maestros americanos, que foi até na Sala Cecília Meirelles, e eu não esqueço que foi muito interessante o que eles falaram, né? Eles falaram que um deles, né, contou um caso que um dos alunos, quando era aula de música, ele não participava do grupo, ele se retirava e ficava de costas para o grupo. E ele não fazia nada, ele observava aquele menino. E esse menino, ele tinha uma como é que fala isso? Tem um nome, é uma audição muito apurada. Tem um nome disso, eu esqueci. Hipersensibilidade auditiva. Mas ele diz que esse menino cresceu e se tornou maestro. Então, imagina, na nossa concepção seria assim, menino mal educado, vem aqui, senta na roda, entendeu? Porque ele saiu, virou de costas e não participou como deveria, né, tradicionalmente. E como ele respeitou esse menino, e aos poucos ele foi contando, ele se tornou depois um maestro. Né? Então, são as múltiplas inteligências também que a gente tem que entender, né? Bom, vamos para o nosso terceiro tema. O nosso terceiro tema, deixa eu ver aqui. Espera aí, gente. Estrutura escolar e adaptabilidade, nosso terceiro tema de hoje. Quando começou a se falar de inclusão no ambiente escolar, o primeiro passo foi preparar os professores, trazer mediadores, ter uma comunicação mais estreita entre escola, família, profissional da saúde.
preparar os outros alunos para entender, respeitar e conviver com as diferenças. Mas e o espaço físico? Dani, você acredita que o espaço físico é um dos itens essenciais quando se fala em inclusão escolar? Sim, eu acho que o espaço físico, ele faz parte da inclusão, né? E quando a gente pensa em espaço físico, né, como a Marta falou, a gente pensa só em rampas, né, em corrimão, mas a gente tem que pensar também nas pessoas que têm uma deficiência intelectual, não uma deficiência aparente, né? Eu tenho uma deficiência intelectual. Então, o que dentro daquela sala pode me incomodar? Por exemplo, as pessoas com autismo, existem determinadas pessoas com autismo, né? Porque tem variados tipos, cada um com as suas questões individuais, que o andar para lá e para cá da professora incomoda. Aquilo ali faz com que ele não preste atenção em nada. Então, o espaço físico daquela sala de aula tem que ser o suficiente que permita ele ficar mais próximo da professora e ela tem que andar o menos possível na sala de aula. Existem crianças que se incomodam com a luz, que tem uma hipersensibilidade visual. Então, o excesso de informação dentro de sala de aula, aquele monte de trabalho espalhado, tudo colorido, aquilo é agressivo para determinados autistas, para determinados deficientes. Então, a gente, quando pensa em espaço físico, a gente tem que pensar de uma maneira geral, e não só as questões que são mais aparentes, que são as rampas, que são os corrimões, entendeu? Você tem que pensar de uma forma ampla. Que tipo de aluno eu estou recebendo? Que tipo de adaptação eu preciso fazer? Eu preciso de uma sala que tenha menos informações visuais, que tenha uma luz mais baixa, ao invés daquelas luzes que são mais chamativas, que fica a sala muito clara, isso pode ser agressivo para determinadas pessoas. Então, são esse tipo de adaptações que precisam ser feitas e que eu ainda vejo dificuldades. Quando eu vou à escola, por exemplo, toda vez que eu pego uma criança nova, eu sempre vou à escola para ver essas questões. Sempre tem questões, eu sempre tenho que pontuar as mesmas coisas. As escolas esquecem que existem essas adaptações, né? Excesso de estímulo visual também é ruim. E esse tipo de coisa é o que a gente mais vê na escola. A exposição dos trabalhos dos dias dos pais, dos dias das mães. Então, a gente tem que... o que eu falo assim, você não precisa deixar de fazer, mas faz um cantinho reservado para essas coisas. Porque aí você não polui esse ambiente. Então, a gente tem que pensar nessas várias nuances que são importantes e faz parte da adaptação física. Se você se propôs, que agora não é nem se propôs, né? Eu acho que Marta pode até dizer melhor que é lei que toda escola receba a criança, né, com qualquer tipo de deficiência. Então, eu acho que não é simplesmente receber e pronto, né? Tem que se adaptar de alguma forma. As escolas ainda têm essa questão de que o aluno tem que se adaptar à escola e não a escola se adaptar ao aluno, né? E quando a gente fala de deficiência, a gente tem que pensar justamente o contrário. A escola precisa se adaptar para receber esse aluno. Mas a gente também, de certa forma, entende que isso é muito novo, né? Não era para ser, mas é. Então, é muito novo esse olhar, né? Para que as pessoas... Eu acho que precisa mesmo, já que impôs isso, né? Que tem que receber. Então, prepara todo mundo. As cidades devem ser preparadas. As cidades não são preparadas. O meu pai, antes de falecer, ele ficou um tempo cadeirante. E como era difícil andar com ele pelas calçadas, pelas ruas, era buraco na calçada, era carro estacionado em cima da calçada. E a minha mãe até disse que ela acha que todo político, uma vez na vida, tinha que sair pelas ruas da cidade de cadeira de roda, para eles poderem entender o que é acessibilidade, né? Marta, você consegue vislumbrar uma escola em que, de fato, todos possam estar juntos em qualquer ambiente, tendo suas limitações respeitadas e
aproveitadas positivamente? Sim. Eu acho que assim, é uma questão de você planejar uma aula onde todos possam estar participando. Então, por exemplo, a gente tinha antes, hoje em dia a gente tem o paradigma da inclusão, mas antes, né, era um paradigma da integração, como a Dani falou. Antes era assim, olha, eu permito que o aluno venha para a escola, desde que ele possa estar o mais próximo possível de uma criança normal, porque eu não vou poder fazer muitas adaptações. Mas agora a gente vê o seguinte, que existem sociedades que elas já se organizaram de tal forma que a deficiência, ela às vezes nem é um dificultador. Por exemplo, eu tenho 6 graus de miopia. Se não existissem óculos, nem lentes de contato, provavelmente eu seria categorizada como uma pessoa com uma deficiência visual, né, considerável. Eu não ia conseguir fazer uma série de tarefas que eu consigo fazer usando lente. Né? Eu jogo vôlei, eu pratico esporte. Com óculos é mais difícil. Mas isso consegue me dar uma qualidade de vida que eu posso me comparar a uma pessoa que enxerga perfeitamente. Porque eu tenho um equipamento que me permite isso. Eu considero que uma sociedade que inclusiva é aquela onde as pessoas podem usufruir de equipamentos, seja quem for. Como você falou, um dia todos nós envelheceremos, né, se Deus quiser, precisaremos de rampas, precisaremos de calçadas com acessibilidade. E as pessoas que ainda não estão passando por isso, as novas gerações, precisam entender e se relacionar bem com essas pessoas. Então, é na escola, uma criança que frequenta uma escola inclusiva, que desde pequena convive com um amiguinho com síndrome de Down, com paralisia cerebral, com autismo, né, com algum coleguinha que tenha algum movimento atípico, né? É uma criança que vai crescer e vai saber lidar com qualquer adulto, com qualquer colega de trabalho, né? Porque já tem aquilo ali estruturado, não tem, já perdeu o medo. E a gente sabe que uma escola inclusiva, ela precisa se planejar. Escola inclusiva, Janine, muitas vezes as pessoas confundem, acham que é só oferecer um espaço adequado para aquela criança estar dentro de sala com outros. Mas a verdadeira inclusão é quando aquela criança está trabalhando e está conseguindo participar da atividade que está sendo feita em sala de aula. Então, se eu estou dando para uma turma geografia, estou trabalhando com mapas e tem uma criança que não consegue alcançar cognitivamente, né, a compreensão do que são estados, eu vou dar o mapa do Brasil, por exemplo, para ela colorir e vou trabalhar cores, vou trabalhar o que ela pode alcançar, mas ela está ali falando do assunto que todas estão falando. O que a gente vê muito, infelizmente, a professora faz um planejamento para a turma e outro planejamento para aquela criança. Então, às vezes, ela fica completamente perdida. Né? Sim, e sem, assim, sem preciso... julgamentos, né? Elas também não receberam informação sobre isso, né? Sim, começou pode há ser. pouco tempo, né? Esse Pode movimento ser. não tem tanto tempo, né? Pode ser, né? Por exemplo, eu lembro que quando você dava aula, você preparava o ambiente. Você sabia que tinha uma criança que não ia conseguir ficar sentada na rodinha, então tinha espaço para ela. E se alguma criança virasse de costas, né? Tá todo mundo cantando na rodinha, mas eu tenho uma criança
virada, mas ela está me ouvindo, ela está interagindo, né? A gente sabe que é o que ela pode dar. E a gente tem que entender também que esse é um trabalho multidisciplinar. O professor não deve se sentir sozinho, não deve ter vergonha de dizer, olha, eu não sei ainda como lidar. As fonos ajudam demais quando é uma equipe multidisciplinar, e isso passa muito pela família. Nossa, uma família que entende que o seu filho está ali e todo mundo precisa trabalhar junto, nossa, como se desenvolve? Como isso vai longe? Né? É verdade, é uma parceria, né? A escola, a família, o profissional de saúde. E eu acho que, antes, como a gente estava falando agora, antigamente realmente não tinha preparo. Eu tenho um amigo que hoje ele tem 51, eu acho, 51 anos, e quando ele era criança, todo mundo achava que ele tinha um problema, que ele não conseguia aprender. E o único problema que ele tinha é que ele era daltônico. E ninguém percebia isso, sabe? Então, assim, hoje em dia acho que as pessoas já têm mais esse olhar observador dentro da escola, né? E ainda falando sobre o que você disse das pessoas poderem ter os aparelhos necessários para que eles se sintam mais incluídos. Eu lembro que quando o Johnny Depp, ator, ele veio tocar no Brasil no Rock in Rio, né? Que ele tem uma banda e toca também. Ele zerou a fila de pessoas que aguardavam aparelhos auditivos pelo SUS. Ele zerou e ele falou numa matéria no jornal como pode um país não cuidar do seu povo. Né? Então, precisou vir alguém lá de fora para enxergar isso. Né? Bom, vamos para o nosso quarto tema de hoje. Nosso quarto tema é o que é capacitismo. Costumamos classificar as pessoas com deficiência que se destacam de alguma forma como uma pessoa de grande superação ou uma pessoa que nos inspira, né? Para a vida de outras pessoas ditas normais, né? Faz essa comparação, né? Eu assisti ao vídeo da influenciadora digital Mariana Torquato, que tem uma deficiência num dos braços, e ela explicando o capacitismo baseado nessa pena ou inspiração que as pessoas sentem em cima das pessoas com deficiência, achando que ela fez alguma coisa pequena, realizou uma grande coisa, né? E aí, assim, até ela que está na cadeira de rodas faz atividade física e você não faz. Né? Porque até ela, né? Ela é uma pessoa como outra qualquer. E eu achei muito interessante quando a Mariana Torquato, ela falou assim, o dia que eu escalar o Everest, vocês podem dizer que eu sou uma pessoa de superação. Mas enquanto eu estiver lavando o prato com uma mão só, eu sou só uma pessoa vivendo o dia a dia como você. Então, eu achei assim, muito interessante isso. E eu quero até deixar para vocês aqui que estão nos assistindo, quem quiser entrar lá na página dela no Instagram, é Mariana Torquato. E ela tem um canal no YouTube que é Vai Uma Mãozinha Aí, é o canal dela no YouTube. E é muito bacana as coisas que ela faz, que ela fala, né? Como ela traz isso para o dia a dia da gente. Achei muito interessante. E aí, eu quero saber. Bom, vamos lá. Dani, uma família com uma pessoa especial em casa é uma família especial ou é uma família como qualquer outra? Então, no sentido da palavra família, é uma família como qualquer outra, né? É uma família. Mas é uma família especial por quê? Porque ela precisa fazer adaptações dentro da rotina familiar para incluir essa criança na rotina, né? Então, às vezes, eu vou falar do autista de novo, porque é o que eu tenho de maior quantidade no consultório. Então, o autista geralmente tem muitos problemas gástricos, e aí tem necessidade de fazer uma dieta, geralmente dieta cetogênica ou de baixo carboidrato. Então, você não pode falar para uma criança que ela precisa fazer uma dieta. A família tem que fazer essa dieta junto, né? Então, existe uma adaptação para poder essa criança se sentir incluída. Mas é uma família e faz parte do contexto. A criança faz parte do contexto. Então,
de uma maneira geral, é uma família como outra qualquer, mas é necessário algumas adaptações para que haja realmente essa inclusão dentro de casa, porque a inclusão precisa partir dentro de casa. A família não pode pensar que, pobre coitado, porque é doente, como eu já ouvi de mães falando, que eu cobrando a dieta, mãe, é preciso que faça dieta. Coitado, mas ele já é doente, eu ainda vou proibir que ele coma as coisas que ele gosta. Gente, não, ele não é doente, entendeu? Ele tem uma dificuldade um pouco maior do que a nossa, e a gente está trabalhando para isso, mas é preciso que haja um envolvimento de toda a dinâmica familiar, de todas as pessoas que moram naquela casa. Então, mas isso envolve qualquer um, né? Uma criança típica também, você está obesa e o nutricionista chega e fala, olha, mãe, você vai ter que fazer dieta. Você não pode querer tomar refrigerante na frente do seu filho de 3 anos e falar, olha, de 5 anos você não pode tomar porque você está de dieta. Então, as adaptações acontecem em qualquer família. Porque eu percebo assim, esse ar de piedade, às vezes vem muito em torno da família, coitado, ter um filho assim, coitado. E muitas vezes excluem essas famílias de alguns eventos, aniversários dos amiguinhos, enfim. Né? Então, assim, por isso que eu digo, é uma família como outra qualquer, como você disse, sim, é uma família como outra qualquer, né? Merece estar incluída em todos os espaços também. Porque muitas vezes não afeta só a pessoa, mas a toda a família também, né? Bom, Marta, essa piedade que muitas vezes sentimos e vontade de ajudar a quem tem alguma deficiência, mesmo que esse não tenha solicitado ajuda, faz parte do capacitismo? Sim, né? O capacitismo é o nome que a gente dá ao preconceito, assim como o feminismo em relação à mulher, o racismo, né, em relação às pessoas negras, nós temos o capacitismo em relação às pessoas com deficiência. Então, é o preconceito, é aquela ideia que você, sem conhecer, já infere. Então, você olha para uma pessoa e diz, né? Nossa, olha só como ela consegue, como a Mariana falou, né? Nossa, olha, ela consegue fazer isso não tendo um braço. Quando a gente está na situação, né, é fácil. Você lembra que antigamente a gente botava um gesso? Hoje em dia a gente faz uma imobilização diferente e às vezes até pode tomar banho, mas antigamente a gente tinha que tomar banho com o braço engessado. Aí a gente dava o nosso jeito, fazia, né, da nossa maneira. Então, o capacitismo é você tirar a pessoa do lugar dela de pessoa. Ou você coloca para menos, ou você coloca para mais. Né? Eu já ouvi muitas pessoas, a doutora Isabel Maior, que é uma é uma médica estudiosa da inclusão da pessoa com deficiência na sociedade, ela fala, ela é cadeirante, ela diz, eu odeio a palavra superação, porque parece que eu tenho que ser muito mais do que eu sou. Né? Eu preciso muitas vezes fazer um esforço muito grande, porque a sociedade não me dá condição de ser diferente. Né? Se a sociedade me der essa condição, eu vou ter muito mais possibilidade de fazer coisas do que eu faço. E muitas vezes, Janine, quando a gente tolhe uma criança de se desenvolver, porque a gente acha que ela não tem condição de fazer aquilo, a gente não sabe aonde ela vai chegar. Antigamente, não se alfabetizavam pessoas com síndrome de Down, porque achava-se que as pessoas com síndrome de Down não tinham condições cognitivas de serem alfabetizadas. Hoje nós temos pessoas com síndrome de Down na faculdade, trabalhando, se formando. Então, é só a gente considerar aquela pessoa alguém que ela vai fazer o que ela puder, dá a possibilidade, abre as portas e vê aonde ela pode chegar. Claro que existem algumas situações que você precisa realmente se antecipar, né? Como uma criança pequena, que você não vai deixar ela botar o dedo na tomada, você não vai
deixar uma pessoa que você sabe que pode não ter condições de se virar sozinha, que isso é abandono de incapaz. Mas você também não vai fazer tudo por ela. Como a gente vê hoje em dia, as pessoas querem trabalhar, né? As pessoas com deficiência querem trabalhar. Elas querem se tornar adultas, e para elas se tornarem adultas, a família precisa deixar. Uma das maiores queixas que eu escuto no consultório ou num trabalho dentro das empresas são pessoas adultas dizendo, a minha mãe me liga de 5 em 5 minutos, o meu marido não queria deixar eu vir trabalhar, a minha família está me pressionando para eu não ficar nessa empresa. Então, a gente precisa, a família precisa entender que aquela pessoa, se ela está demandando isso, né, se ela cresceu, ela quer ser adulta, muitos agora querem se casar, né? E isso, a gente tem que dar a oportunidade, claro, sempre dando um certo amparo. A gente está falando das pessoas com um déficit cognitivo, né? Claro que cadeirante, cego, a pessoa deficiente visual, auditiva, ela vai casar livremente. Eu estou falando de pessoas que até então eram consideradas incapazes para relacionamentos sexuais, para casamento, né? E a gente vê que esses indivíduos, eles estão clamando para que a sociedade, para que a família deixe que eles cresçam, que eles se desenvolvam. Eu fiz aula de stand-up paddle com um professor que ele tinha 5% da visão numa vista e 10% na outra. E ele falava sempre assim, eu sou deficiente, mas sou muito eficiente. Então, às vezes, a gente confunde, né? A gente acha que é deficiente, não pode ser eficiente. Porque eu aprendi com ele. Então, prova que ele é muito eficiente. E uma coisa com relação a isso que você falou, Marta, isso não acontece só com relação às pessoas com deficiência, né? Às vezes o filho cresce e a mãe não se dá conta disso, ela continua querendo dominar, ter um certo controle. Uma vez eu estava vendo uma missa do Padre Fábio e ele diz assim, até os 18, 20 anos, a mãe cuida do filho. Depois esse amor, se ela continuar nessa coisa, vira posse. Não é mais amor, isso é posse. Então, deixar todo mundo seguir o seu caminho, né? Independente da condição física que tiver. Bom, gente, esse foi o nosso primeiro programa dessa temporada. Hoje nós vamos falar sobre inclusão e capacitismo. Tem muita coisa para a gente falar sobre esse assunto. Participem com a gente, mandem suas opiniões, perguntas, sugestões. Estamos super abertas. E muito obrigada pela audiência de hoje. Obrigada, Dani, Marta e Danilo. E vamos lá. Quem gostou, se inscreve aqui no canal e faz mais o que, gente? Que pode fazer, quem gostou? Fala aí para mim. Compartilhar, dar um like, compartilhar com os amigos, né? E tocar no sininho também. Olha, tanta coisa que o diretor fala que eu tenho que dizer, né, Daniel? Então, essa parte aí, gente, compartilhar com os amigos pode ser muito interessante, porque pode ter muita gente precisando ouvir isso aqui que nós estamos abordando, tá bom? Até o próximo programa, quinta-feira que vem, sempre às 9 da noite, o seu programa leve e informativo das quintas-feiras. Até mais! Tchau, tchau, pessoal!